Eu quero, então, convidar... Eu quero, então, convidar a Ângela Guimarães, vice-presidenta do Conjuve, que está aqui representando o Alessandro Melchior Rodrigues, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude. Obrigada, Ângela, pela sua presença. E a Ângela também é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude. Obrigada. O Anderson chegou? O Anderson, por favor, venha compor aqui conosco a mesa, nós já temos uma cadeira para você. Anderson Araújo de Jesus Santos, diretor executivo do Grupo Mídia Periférica. Seja bem-vindo e seja bem-vinda, Ângela. Nós vamos, então, agora combinar um procedimento para que nós todos possamos falar dentro do tempo bom, que tenhamos oportunidade, inclusive, de fazer aqui, se possível, um debate também, dentro do tempo que nos foi concedido. Então, nós vamos combinar aqui 15 minutos para cada um, não é? Eu acho que é um tempo razoável. Se houver necessidade, depois, numa segunda rodada, né, os convidados aqui poderão fazer as suas complementações. Pode ser assim? Eu estou com uma ordem aqui de convidados. Primeiro, eu quero convidar a Ângela Maria de Lima Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI. Muito obrigada, Ângela. Quero aproveitar o momento para agradecer a presença de vocês, mas também agradecer a presença sempre pronta da CEPIR em todas as atividades aqui da Comissão de Direitos Humanos. E diga à ministra Luísa Bairros, né, do nosso carinho, do nosso respeito pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada, senadora Ana Rita. Bom dia para cada uma das pessoas aqui presentes, bom dia para os que estão nos assistindo e que vão participar dos debates. Eu quero agradecer, em nome da ministra Luísa Bairros, o convite para estarmos aqui, dialogando em torno dessa importantíssima estratégia de políticas públicas voltada para o enfrentamento à violência contra a juventude, que tem, de forma majoritária, de forma absurda, ceifado a vida de milhares e milhares de jovens negros. A senadora Ana Rita, ela tem sido uma parceira fundamental nesse processo de construção da política de promoção da igualdade racial. Nós estamos no 10º ano de existência da CEPIR, e tem sido uma experiência para dentro do próprio governo federal, uma experiência muito nova, uma vez que o Estado brasileiro passou centenas de anos para reconhecer a dimensão do racismo como um viés estruturante das relações sociais e relações étnico-raciais no Brasil. Então, falar sobre a violência contra a juventude negra, e aí eu peço, por gentileza, para reproduzir o material ali, tem sido para nós fundamental. Nós vamos, na verdade, estar compartilhando com a Fernanda Papa, né, a Ângela Guimarães, as informações sobre o plano, mas antes disso eu gostaria de saudar toda a mesa, os companheiros que estão presentes, as companheiras que estão aqui presentes e, de modo especial, a Secretaria Nacional da Juventude, no trabalho que nós estamos realizando, junto a Ângela Guimarães, junto a Fernanda Papa, Severine Macedo também. E gostaria de, em nome dessa saudação, agradecer mais uma oportunidade de estarmos enfatizando o que tem sido a ação do Plano Juventude Viva. Antes da apresentação, e aí também já como elemento da própria apresentação, eu estava falando dos 10 anos de CEPI, eu estava falando da importância e do ineditismo que o Estado brasileiro está tendo que trabalhar ao reconhecer que a violência contra a juventude, então, políticas públicas para a juventude, se torna uma matriz fundamental do governo Dilma, a partir desse processo implementado há 10 anos atrás no Brasil,
e também o reconhecimento do racismo e das desigualdades raciais como um viés norteador de políticas públicas. Então, essa conjunção de reconhecimento da necessidade de políticas públicas para a juventude, dos direitos da juventude, que decorre de todo um processo de mobilização da juventude no país, com a forte presença da juventude negra, do movimento negro, das mulheres negras, das mães negras, e a gente vai e desemboca na construção de uma estratégia dentro do Fórum Direitos e Cidadania da Presidência da República para a construção, a elaboração do que vem a ser o Plano Juventude Viva. Então, eu gostaria de ressaltar esse aspecto mais geral, porque, na verdade, ele é uma espécie de pressuposto do momento que nós estamos, a conjunção do reconhecimento de políticas públicas para a juventude e do reconhecimento da dimensão racial para dentro das políticas desenvolvidas pelo Estado brasileiro. Por gentileza, próximo. Por gentileza. Então, nós tivemos, e aqui na mesa está o pesquisador Júlio Jacobo, que tem tido um trabalho formidável aqui no Brasil, com os dados que ele vai apresentar aí do mapa da violência. E nós tivemos, em 2010, num total de 49.932 pessoas vítimas de um homicídio, uma taxa de 26,2 para cada 100 mil habitantes, e do qual 70,6% das vítimas eram negras. Em 2010, ainda, 26.854 jovens entre 15 e 29 anos foram vítimas de homicídio. Então, se do total de 49.932 pessoas vítimas de homicídio em 2010, nós temos, entre os jovens de 15 a 29 anos, uma concentração de 53,5% do total de homicídios. Ou seja, e nesse percentual de jovens, 74,6% eram jovens negros. E do sexo masculino, numa concentração em torno de 132 municípios brasileiros. Nós tivemos, então, esses dados, talvez... bom, eu vou passar porque é muito importante que a gente tenha essa série histórica e que vem exatamente a partir dos estudos realizados pelo pesquisador Júlio. Nós temos, então, todo um crescimento na taxa de homicídios, que passou de 1980, de 13.910, até chegarmos a 49.932 em 2010, e com um crescimento de 11,7% para 26,2%. Pode passar, por favor, esses dados vão ser comentados. Ali temos uma concentração das vítimas jovens em torno de 15 a 29 anos. Pode passar. Nós temos ainda nesse gráfico a impressionante concentração, como essa figura representa, né, a concentração de homicídios contra os jovens negros nessa faixa etária, por gentileza. Nós temos, então, para todo o país, as taxas de homicídio entre brancos e negros, como eu falei, que se concentram em torno de 132 municípios, tendo esses estados numa classificação a partir das taxas maiores. Então, não foi à toa que iniciamos o Plano Juventude Viva em 27 de setembro do ano passado em Alagoas, exatamente por ser o estado com a maior taxa, e aí vocês verificam para o conjunto dos estados brasileiros, onde esse fenômeno, de fato, senadora, se tornou um problema tanto de saúde pública, quanto um problema para o conjunto das políticas públicas, porque atuar contra a violência que atinge a juventude negra implica necessariamente numa articulação das políticas sociais, de educação, de saúde, cultura, as questões territoriais, porque são os territórios mais vulneráveis que também acabam concentrando a morte desses jovens. Então, há algo também que está sendo construído para dentro, a partir do governo federal,
federal, que é reconhecer o fator multifacetário da violência que atinge a juventude negra, que diz respeito a esse conjunto de políticas públicas. Qual está sendo o nível de acesso por parte dessa juventude às políticas de educação? Nós estamos fazendo 10 anos da 10639, mas nós ainda carecemos de uma implementação plena da lei. Nós ainda temos uma evasão dessa juventude, exatamente no ensino médio, é onde os jovens evadem. E nesses jovens, a maioria são jovens negros que não conseguem ser inseridos, ser incorporados a partir de determinadas metodologias que não reconhecem o seu pertencimento étnico-racial e acabam, por um conjunto de práticas, facilitando a evasão desses jovens. Então, a educação continua sendo um desafio, embora o Plano Juventude Viva tenha trazido, junto ao MEC e às secretarias estaduais e municipais, essa necessidade de reconhecer a dimensão da escola, da educação. E o Espírito Santo em segundo lugar, acho que é bom. O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, o Estado da senadora, está em segundo lugar. Senhor presidente. Acredito que o próprio... Como vai, senador? Tudo bem? O próprio pesquisador Júlio, ele já vem trazendo o Estado do Espírito Santo para um conjunto de indicadores em relação à violência. Eu vou pedir licença à Ângela, nossa convidada. Viu, Ângela? A gente vai descontar seu tempo. Vou conceder a palavra ao senador Wellington Dias, que é membro dessa comissão e que tem se dedicado também a este tema, este assunto, e que ele vai ter que se retirar mais cedo em função de uma viagem. Aí eu gostaria de conceder a palavra para ele. Não, Ângela, primeiro, meu perdão aqui. É apenas para me justificar, presidente. Nós estamos recebendo a visita de uma equipe do governo federal, num tema que eu estou acompanhando lá no meu estado, e, infelizmente, pela grandeza desse tema, mas o pessoal da minha equipe vai ficar aqui acompanhando. E eu queria destacar duas coisas. Primeiro, parabenizar aqui, através da Ângela, o trabalho, a importância que a gente tem, desde o governo do presidente Lula, de ter criado uma política específica. Eu sei que no Brasil, a gente tem um grande debate sobre o tamanho do Estado. E eu sempre faço aqui uma reflexão olhando para o custo em relação às receitas ou em relação ao PIB. Historicamente, a gente tem reduzido bastante. Nós já alcançamos algo em torno de 8% do PIB de despesa de pessoal e hoje é algo em torno de 4,5%, o que mostra que, na verdade, é o contrário da percepção da população. Mas apenas para justificar a importância de ter uma área específica para cuidar dos temas da mulher, para cuidar dos temas de negros, índios, enfim, e outras populações mais fragilizadas, e eu não poderia perder essa oportunidade de tratar sobre isso. Também para destacar, o meu Estado desmontou um mito. Durante muito tempo se trabalhou uma ideia de que a violência era vinculada à pobreza. Nós alcançávamos ali no começo desse século o pior indicador de renda do Brasil. Hoje já ultrapassamos 2 estados, eu espero que eles cresçam também, e temos o mais baixo índice de homicídio do Brasil. Quando assumi como governador no estado do Piauí, nós tínhamos 16 homicídios para cada... E temos alcançado aí hoje algo em torno de 9, 10 homicídios, disputando sempre com Santa Catarina. Mas ainda é grande o número de homicídios em jovens e negros. Então, é algo que temos que cuidar de forma especial. E isso, na minha opinião, parece uma coisa filosófica, mas ela tem muito mais a ver com uma cultura de paz. Ou seja, você tem lugares do Brasil, eu viajo muito, cito Alagoas, eu acho que o Espírito Santo não deve ser diferente, em que as pessoas resolvem as coisas na bala, como se diz no Velho Oeste, resolve... Então, isso, se não for um trabalho
muito focado na família, na escola, nas entidades, que é uma coisa que a gente valoriza pouco, né? Lá desde o grupo de jovem ao clube, à associação, de todos os níveis, a gente não vence essa parada. Tem algo que o Brasil agora que está aprendendo, que é fazer o mapa da violência. O que nós estamos vendo aqui é um estudo que mostra, a partir do mapa da violência, a situação específica de jovens, de negros, enfim. Então, quando a gente tem o mapa da violência, é possível você agir nas causas. E muitas vezes a gente induz a população, aqui mesmo no Senado eu escuto muito debate, mais polícia, mais arma, mas se a população, de repente, queria ter um policial armado de metralhadora até os dentes na porta de cada um. Às vezes se passa essa ideia, e isso só amplia a violência. Há um trabalho muito sério que é na área da inteligência. A gente ainda valoriza pouco, presidente. A gente ainda valoriza pouco o trabalho nesta área. Então, o que eu queria aqui era mais parabenizar pelo tema. Como eu disse, infelizmente eu vou ter que me ausentar por razão de quando a agenda foi marcada, eu tinha essa outra marcada numa atividade que é muito cara para a gente. Nós estamos tratando de uma situação delicada lá, que é essa situação da seca, e é o período mais grave. Para o Brasil parece que já passou, e não, agora é o período mais grave, os reservatórios estão secando, não é? E nós estamos tratando hoje de uma agenda especial para cuidar desse tema lá, tão importante quanto esse aqui. E o que eu quero aqui é me comprometer com a senadora Ana Rita, que tem um trabalho aqui muito dedicado a essa causa, e vamos estar juntos, tá certo? Para ver se a gente empurra esse Congresso Nacional para um olhar especial para temas como esse. Mas parabenizo aqui a todos os participantes. Eu é que vou perder por não participar aqui do debate, mas fico muito agradecido aqui, com base nas notas taquigráficas e o que a minha equipe colher aqui, eu estarei pronto para me somar às alternativas que foram apresentadas aqui. Muito obrigado. Ângela, me desculpe ter atrapalhado lá, e leve o nosso abraço. Vamos estar participando da conferência, que está sendo... 5 a 7 de novembro. Eu conversei com a ministra, vamos estar juntos lá. Ótimo. Muito obrigado. E conto com a liderança do Partido dos Trabalhadores, do Bloco de Apoio ao Governo, que eu represento aqui. Muito obrigada. Obrigada, senador Wellington. Eu quero aqui dizer também, viu, Ângela, que o senador Wellington é um senador que tem um olhar muito forte, muito grande para as questões sociais, né? Ontem mesmo ele já falava sobre isso da tribuna do Senado, né, trazendo aí algumas informações, as suas preocupações. Então, o senador Wellington, além de ser o nosso líder, é o nosso grande companheiro aqui, que tem nos ajudado e tem nos apoiado em todas as atividades. Então, obrigada, senador Wellington, pela sua presença. Então, Ângela... Vou continuar. Eu quero aproveitar, Ângela, registrar a presença também do senador Eduardo Suplicy, que também tem se dedicado a esta comissão e tem nos ajudado muito. Então, obrigada, senador Eduardo Suplicy, pela sua presença aqui. Nós vamos ouvir a Ângela. Posteriormente, se Vossa Excelência quiser se manifestar, a não ser que o senhor queira se manifestar agora. Não? Em seguida, né? Então, Ângela, por favor, pode continuar. Desculpe aí a interrupção. Bom, pode passar... nós temos alguns dados com relação ao diagnóstico feito sobre Alagoas. No caso daquele estado, em 2010, morreram 2.086 vítimas de homicídio por causa violenta, né? Então, se tornou o primeiro estado, e o Plano Juventude Viva foi iniciado lá a partir de uma articulação junto ao governo do estado, nos 4 municípios com maiores taxas, que é o município de Maceió, Arapiraca, União dos Palmares e Marechal Deodoro. E, desde então, nós temos, junto à equipe da Secretaria Nacional de Juventude, CEPI, Secretaria Nacional de Juventude, no âmbito da Secretaria-Geral, e um conjunto de 11 ministérios, trabalhado para a reversão dessa realidade. Pode passar, eu não vou me deter nos dados. Pode passar. Então, o Plano Juventude Viva, ele trata exatamente, ele tem como diagnóstico o fato dos homicídios se concentrarem sobre a população jovem, negra, como a gente já falou, com baixa escolaridade, residente em bairros pobres.
essa questão territorial tem sido estratégica do ponto de vista da metodologia do plano. Mapear os territórios mais vulneráveis em cada uma dessas localidades, a fim de concentrar os esforços do governo federal e dos governos locais para esse conjunto de políticas. Então, tais mortes por agressão são a expressão extrema de um problema mais amplo de manifestações de violência física e simbólica que afligem a sociedade brasileira. Quando a senadora Ana Rita se refere à pesquisa do Data Senado, essa pesquisa ela surgiu de uma grande inquietação levantada por nós, institucionalmente, enquanto CPI e Senado, a partir da seguinte questão: o que é que traz, o que é que explica uma espécie de naturalização em relação à morte da juventude negra? Por que ao cair um corpo de um jovem negro, e não cai só um, todos os dias caem vários, por que ao caírem vários corpos de jovens negros, isso não impacta na sociedade brasileira, na proporção desta morte? O que é que explica uma espécie de ação ou de atitudes justificadoras de que este jovem negro necessariamente estaria cometendo um crime, justificando aí, nesse discurso, inclusive muitas vezes midiático, a sua própria morte? Então, a pesquisa ela foi gerada exatamente para identificarmos qual é a opinião pública sobre essas mortes. Por que a morte de um jovem branco impacta, e aí a pesquisa trouxe esse sinalizador, por que a morte de um jovem branco causa um impacto muito maior do que a morte de milhares de jovens negros? Qual é o significado que nós precisamos dar num país com 350 anos de estrutura nas relações étnico-raciais, onde o ser negro foi destituído da mesma humanidade que o ser branco? Como que a gente reconhece que houve toda uma construção, uma ideologia sobre esse corpo negro que faz com que esta violência que ceifa a vida das famílias, que faz com que o Brasil perca a sua perspectiva de desenvolvimento em relação a essa população? Como é que a gente explica isso? Então, um fator explicativo para nós, de fato, a CPI tem identificado isso dentro do governo federal, a importância do viés étnico-racial para compor as estatísticas, para compor a produção de informações. E aí é um dado que eu queria trazer. Eu sei que Fernanda Papa vai estar trazendo mais dados sobre o plano, mas o que eu queria me deter é em algumas questões de fundo que são muito importantes, que é quando o mapa da violência produzido passa a incorporar informações a partir do quesito cor-raça, ele traz exatamente essa dimensão de desigualdade. E nós ainda estamos com a missão, enquanto governo federal, de trazermos para o conjunto da produção de informações para dentro das políticas públicas os dados produzidos a partir do viés do quesito raça-cor, senadora. Lembrando que no final do ano passado, a ministra Miriam, a ministra Gleisi e a ministra Luísa assinaram um aviso interministerial tornando obrigatório para todo o governo federal o preenchimento do quesito raça-cor no conjunto dos documentos da administração pública. Por quê? Porque isso não é uma questão menor. Isso, pelo contrário, nos tem possibilitado, a partir da inserção desse viés, visibilizarmos a real dimensão da problemática étnico-racial no país. Então, é a partir desse reconhecimento que nós estamos conseguindo hoje, enquanto governo federal, uma aproximação real da realidade, uma aproximação real da juventude negra. Uma vez que os dados apresentam, em termos de mortes violentas contra a juventude branca, nós temos dados europeus, nós temos indicadores de níveis europeus. Quando a gente, a partir da incorporação do quesito raça-cor, traz os dados, nós tomamos um susto,
Tomamos um susto enquanto Estado, enquanto sociedade brasileira, diante do que é essa dimensão. Então, nós entendemos, a CEPIR e a Secretaria-Geral também temos compartilhado esse mesmo entendimento, que o plano é, de fato, uma oportunidade histórica para levantarmos o debate na sociedade. Ora, se o país que está ingressando em níveis de desenvolvimento tem a juventude como seu grande patrimônio, como que essa juventude vai ingressar, vai exercer o seu papel de cidadã, de protagonista, se ela está sendo morta? Só que essa juventude é a juventude negra. E aí, como que o país se reconhece nesses corpos caídos no chão como uma obrigatoriedade nossa, enquanto Estado brasileiro, enquanto sociedade brasileira, de nos levarmos a fazer alguma coisa imediatamente? Eu vou tentar apressar, mas o objetivo principal do plano é enfrentar essa violência, atuar para reduzir a vulnerabilidade da juventude negra e prevenir a ocorrência de homicídios, certo? A estratégia principal é promover e... Dá mais um tempo, que você ficou prejudicada, mas sim. Tá bem. Promover e integrar as ações do governo federal com foco na transformação de territórios vulneráveis. E aí vem na criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens nesses territórios selecionados e também a partir do enfrentamento ao racismo nas instituições. Por gentileza, pode passar. São 4 os eixos estruturadores do plano: desconstrução da cultura da violência, e aí vem os resultados dessa pesquisa de opinião que a senadora destaca. Como que nós poderemos atuar para trabalhar, para superar a desumanização existente no cotidiano das práticas sociais sobre esse jovem negro? É preciso mobilizarmos os atores sociais, é preciso defendermos a vida desse jovem negro. No eixo 2, no segundo eixo, que é inclusão, oportunidades e garantia de direitos, aí está acontecendo uma articulação em torno desses programas setoriais, criando oportunidades também para esses jovens, a transformação dos territórios e o aperfeiçoamento institucional, que tem sido um eixo de mais concentração das atividades da CEPI, esse o primeiro, porque nós precisamos, de fato, mudar a cultura institucional em relação ao reconhecimento dos direitos da juventude negra. Nesse sentido, nós temos atuado junto ao Ministério da Justiça para a formação dos agentes do sistema de justiça como um todo, uma vez que nós ainda lidamos no país com um conjunto de mortes por violência provocadas por agentes do próprio Estado que acabam vitimando, em sua maioria, os jovens negros. E aí eu só quero lembrar que estamos numa articulação, estamos apoiando a aprovação do PL 4471, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que exatamente combate os autos de resistência, que são uma espécie de justificativas para o homicídio, para essa violência, sem que haja investigação por parte de quem comete, de quais as causas. Por gentileza, então... pode passar. Como eu estava falando, o Plano Juventude ele tem trazido em seus resultados mais gerais o reconhecimento do racismo como fator gerador de morte. Eu gostaria de destacar esse trabalho que a CEPI, junto com o Ministério da Saúde, UNFPA, pesquisadores negros, nós lançamos há 2 anos atrás, que é o racismo como determinante social de saúde, e é preciso que a gente compreenda também a violência como uma questão de saúde pública, e nós precisamos incorporar, reconhecer que essa dimensão racial ela impacta fundamentalmente nessas mortes por violência. Pode voltar, por favor?
Daí a necessidade de promovermos políticas públicas articuladas e dirigidas aos territórios, como eu já falei. A formação de gestores para o aperfeiçoamento institucional, ela está sendo, de fato, ela está trazendo um outro elemento, senadora, porque é como se nós, na cultura do Estado brasileiro, nós, ao não termos trazido a juventude como política pública que tem sido desenvolvida, sobretudo nos últimos 10 anos, a partir da criação da SNJ. Mas também a importância de que os gestores passem por processos de formação acerca do que tem sido construído nas políticas públicas. E aí vem a importância das ações afirmativas. Nós trabalhamos com políticas públicas universais, ok? As políticas universais são uma conquista da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, nós queremos trazer o significado, a importância das ações afirmativas, porque elas podem exatamente capturar naquele conjunto aqueles níveis de desigualdade que as políticas universais não têm conseguido atingir. Por gentileza. Então, já falei das ações no sistema de justiça, a rede de mobilizadores que o pessoal da SNJ vai poder tratar melhor, e nós estamos agora... Lançamos, exatamente no primeiro ano do plano, um edital voltado para as organizações de juventudes ou organizações também comprometidas com o enfrentamento ao racismo, uma chamada pública para comunicadores que favoreçam as organizações de juventude. Então, essas ações, produção de material, produção de folder, produção de vídeo, essa chamada pública está aberta no site da CEPI e nós convidamos a todos os interessados para participarem. Muitíssimo obrigada. Vamos para...